pra ir pra terra dos dragões. Através do tempo eles vão voar e logo, logo eles vão chegar. A infância é cheia de momentos que com o tempo viram lembranças meio apagadas, mas algumas coisas ficam marcadas na nossa memória, como aqueles desenhos que nos levavam para outros mundos. Se você cresceu no final dos anos 90 ou começo dos anos 2000, com certeza vai se lembrar de Historinhas de Dragões. Esse desenho não era só um passatempo, era um convite para imaginar e sonhar com lugares mágicos, onde tudo podia acontecer. Era a história de dois irmãos que viajavam para uma terra cheia de dragões, usando uma pedra mágica e recitando um verso especial. Eu desejo de todo o coração voar para longe, para a terra dos dragões. Quem nunca tentou fazer o mesmo, esperando abrir um portal para um mundo incrível? Mas, além de toda a magia e aventura, Historinhas de Dragões ensinava coisas importantes, como a força da amizade, a coragem para enfrentar medos e a importância de acreditar em si mesmo. Talvez a gente não percebesse na época, mas essas lições ficaram com a gente até hoje. Neste vídeo vamos relembrar esse desenho tão especial, conhecer sua história, seus personagens e entender o que fez dele um clássico inesquecível, porque mesmo com o passar dos anos, algumas memórias nunca desaparecem. Historinhas de dragões estão em nossos corações. Vem com a gente, vem brincar aqui na terra dos dragões. Antes de se tornar esse sucesso entre as crianças, Historinhas de Dragões começou como uma simples ideia. Tudo nasceu com um ilustrador talentoso, que criou um mundo cheio de dragões e aventuras. Depois, ele se juntou a um produtor experiente em programas infantis, e juntos deram vida ao projeto. A emissora PBS Kids, que já tinha feito sucesso com Barney, se interessou pela ideia e resolveu apostar no desenho. Mas não bastava só ter dragões e magia. O desenho precisava cativar as crianças de verdade. Foi aí que surgiram Max e Emília, dois irmãos que serviam de ligação entre o nosso mundo e a Terra dos Dragões. Um dos pontos mais legais do desenho era seu lado educativo. Ele não queria apenas divertir, mas também ensinar as crianças a lidar com emoções, enfrentar medos e trabalhar em equipe. E o mais incrível é que essas lições apareciam de um jeito tão natural que parecia parte da aventura, não uma lição forçada. A equipe caprichou em cada detalhe para criar esse mundo mágico. Os dragões tinham visuais marcantes, a trilha sonora era cativante e até a abertura grudava na cabeça. Mesmo com um tom leve e divertido, o desenho também tinha momentos de desafio. Os personagens precisavam superar seus medos, aprender a dividir, lidar com frustrações, coisas que qualquer criança consegue entender e se identificar. Além disso, Historinhas de Dragões trouxe algo que muitos desenhos infantis não exploravam tanto: a diversidade de personalidades. Nem todo mundo era corajoso ou extrovertido. Alguns personagens eram tímidos, outros inseguros e alguns até meio desajeitados. Isso deixava o desenho ainda mais especial, porque mostrava que não existe apenas um jeito de ser forte. Com o tempo, a série fez sucesso no mundo todo, sendo exibida em mais de 20 países e dublada em vários idiomas. Mas, mais do que isso, o que realmente marcou foi a forma como ela se conectava de verdade com as crianças. Nenhuma grande história é completa sem personagens marcantes, e Historinhas de Dragões tinha vários deles, desde os irmãos Emília e Max, até os adoráveis dragões Ord, Cacau, Zack e Zika. Cada um tinha algo especial que conquistava o coração do público. A Emília, por exemplo, era a irmã mais velha, corajosa, decidida e sempre pronta para explorar. Mas ela também tinha seus momentos difíceis, ficando frustrada ou impaciente, o que a tornava mais real. Lembre-se, todos na Terra dos Dragões são seus amigos. Eles querem que você consiga. Então fique calma. Já o Max, seu irmão mais novo, era curioso e cheio de energia. No entanto, ele também se sentia inseguro às vezes, achando que não conseguia fazer as mesmas coisas que a irmã. Algo que muita gente com irmãos mais velhos consegue entender. Gaveta secreta, eu te ajudo. Não precisa. Tá bom, pode ajudar. E claro, não podemos esquecer dos dragões. O Ord era o grandão azul, super forte, mas morria de medo do escuro. Eu sou o Cacau e esse é o meu amigo Ord. Oi. A Cacau, a dragãozinha rosa, era tímida, mas muito inteligente e criativa. E os gêmeos Zack e Zika dividiam o mesmo corpo, mas tinham personalidades bem diferentes, o que rendia várias situações engraçadas. Como consegue achar alguma coisa no meio dessa bagunça? Que bagunça! A beleza desses personagens é que nenhum deles era perfeito. Cada um tinha seus medos e inseguranças, mas isso não os fazia menos especiais. Na verdade, o desenho ensinava que mesmo com nossas dificuldades, podemos enfrentar desafios e crescer com eles.
Alguns episódios traziam mensagens tão bonitas que ficaram na memória. Quem não se lembra daquele em que a Cacau aprende a confiar em si mesma? No começo ela duvidava das próprias ideias, mas logo percebe que sua inteligência era uma grande força. Outro exemplo é o Ward, que precisava vencer o medo do escuro. Aos poucos ele aprende que sentir medo é normal, mas não podemos deixar que isso nos impeça de seguir em frente. Zack e Zika também ensinavam muito sobre equilíbrio. Mesmo brigando o tempo todo, eles sempre encontravam um jeito de trabalhar juntos quando a situação apertava. Essas histórias mostravam que ser corajoso não significa não ter medo, mas sim enfrentá-lo. E essa é uma lição que muitas crianças levaram para a vida. No fim, Historinhas de Dragões não era só sobre dragões ou aventuras mágicas. Era sobre desafios que todos nós enfrentamos. Cada episódio deixava uma mensagem que a gente absorvia sem perceber. Max, Emília, Ward, Cacau, Zack e Zika eram mais do que personagens de um desenho. Eram amigos que nos ensinaram a acreditar em nós mesmos, mesmo quando tudo parecia difícil. Falar de Historinhas de Dragões é lembrar de um desenho que marcou a infância de muita gente, sem precisar de polêmicas ou exageros. Diferente de outros desenhos cheios de ação e piadas, ele tinha um propósito especial: ajudar as crianças a entenderem seus sentimentos e a se conhecerem melhor. Desde sua estreia em 1999, o desenho se tornou um dos mais queridos da PBS Kids. No Brasil, muita gente assistiu na TV Futura. Quando a Terra dos Dragões chama, as crianças já sabem. Ei, olhem! A escama de dragão está brilhando. É hora de se divertir. Olá, chegamos. E quando elas acham que está acabando, há sempre mais aventuras. E de novo, e de novo, e de novo. Historinhas de Dragões, de segunda a sexta, 8h30 da manhã. Mas ele também passou no Cartoon Network e no Discovery Kids. Só que Historinhas de Dragões não era só sobre magia e aventuras. Cada episódio era pensado para ensinar as crianças a enfrentarem seus medos, resolverem conflitos e acreditarem em si mesmas. O que muitos fãs lembram até hoje é como a série falava de sentimentos de um jeito carinhoso e sem menosprezar as crianças. Por exemplo, quando Ward precisava vencer seu medo do escuro, ninguém dizia para ele para de ter medo. Pelo contrário, ele aprendia que ter medo é normal, mas que com apoio e coragem dava para superar isso aos poucos. A Cacau também trouxe uma lição importante. Ela era tímida e muitas vezes duvidava de si mesma, mas foi aprendendo episódio após episódio que sua voz e suas ideias tinham valor. Max e Emília representavam a típica relação de irmãos. Às vezes brigavam, sentiam ciúmes um do outro, mas no final do dia sempre estavam lá para se apoiar. Isso fez com que muitas crianças se identificassem com eles. O desenho foi além do entretenimento. Muitos psicólogos infantis recomendavam Historinhas de Dragões porque ele ajudava as crianças a entenderem seus sentimentos e a resolverem os problemas do dia a dia. A série foi até usada em escolas, como forma de ensinar habilidades emocionais de maneira leve e divertida. No lado técnico, o desenho também caprichava. A Terra dos Dragões era cheia de cores e detalhes que faziam qualquer criança querer fazer parte daquele mundo mágico. A trilha sonora também ajudava a criar esse clima encantador, com músicas que ficavam na memória. Mesmo sem grandes efeitos visuais, o que fazia a diferença era a autenticidade. Hoje em dia, muitos desenhos são acelerados e cheios de barulho, mas Historinhas de Dragões provou que histórias simples, contadas com carinho, conseguem tocar no coração de quem assiste. Como tudo que é bom, o desenho também chegou ao fim. O principal motivo foi a mudança do público. Com o tempo, as crianças começaram a se interessar por outros tipos de programas, como Dora Aventureira e os Backyardigans, que passaram a dominar a TV infantil nos anos 2000. Outro fator foi a falta de novos episódios. A série teve 3 temporadas e 93 episódios, o que não é pouco, mas como não criaram novas histórias, ela começou a ficar repetitiva para o público mais novo. Em 2010, Historinhas de Dragões saiu da programação principal da PBS Kids, passando a ser exibida em horários menos acessíveis e em canais de TV a cabo. Ao contrário de outros desenhos que ganharam novas versões ou filmes, Historinhas de Dragões nunca teve um reboot. Mesmo assim, a série não foi esquecida. Até hoje, muitas pessoas procuram os episódios na internet, relembrando os momentos mágicos que passaram com Max, Emília e os dragões.
Enquanto a maioria dos desenhos apostava em ação e comédia, Historinhas de Dragões fez algo diferente. Focou no desenvolvimento emocional das crianças, mostrando que sentir medo, ser tímido ou errar faz parte do crescimento. Além disso, a amizade entre os personagens ensinava sobre o apoio e trabalho em equipe, mostrar que cada um com suas diferenças tinha algo especial. Isso fez com que crianças de todo mundo se identificassem com os dragões e suas aventuras. Nos últimos anos, surgiram rumores de que a série poderia voltar. Com tantas animações antigas, ganhando novas versões em plataformas de streaming, quem sabe um dia a gente não vê Max, Emília e os dragões em uma nova aventura. Se isso acontecer, com certeza vai ser um reencontro emocionante com esse mundo mágico que marcou tantas infâncias.